Em um halo invisível, de expectativa e silêncio, Gonçalo, ele ordenou que ela abortasse. Ela aceitou. Ele chegou à clínica cheio de arrependimento, mas ela já estava de saída. 8 meses depois, ele a viu e se deu conta da verdade devastadora. O que mantém um homem ao lado de uma mulher não é o amor, é a obrigação. Essa frase foi dita com a mesma naturalidade com que alguém passa manteiga numa torrada. Era uma noite de terça-feira, morna e sem nada que a tornasse memorável, como a maioria naquela casa silenciosa, onde a única coisa que se ouvia era o tilintar dos talheres e o ranger da cadeira de balanço na varanda. O pai de Rodrigo proferiu a sentença entre um gole de cerveja e uma mordida no bife, sem sequer olhá-lo. E foi ali, naquela mesa, engolido pela escuridão do cômodo, que Rodrigo entendeu, ou talvez só aceitou, que estava vivendo uma vida que jamais havia escolhido. Júlia, sentada à sua frente, nem sequer levantou os olhos. Estava acostumada às sentenças pesadas ditas com voz suave. As palavras já não a feriam como antes. Doíam sim, mas ela já havia criado um calo. Apenas passou manteiga no pão, com o olhar baixo, e se perguntou por que continuava tentando. A distância entre eles. Casaram-se jovens. As pessoas do vilarejo diziam que estavam apaixonados. Alguns até apostaram que seria um daqueles amores eternos que desafiam os ventos do deserto. Mas quem realmente conhecia Rodrigo, e talvez nem ele estivesse nessa lista, sabia que ele só se casou porque seu pai decidiu que já era a hora, porque Júlia era uma boa moça, de uma família decente, com as mãos limpas e olhos doces demais para dizer não. O problema era que Júlia o amava, de verdade, não de uma forma dramática, de novela, mas da forma como se ama, simplesmente porque sim, porque não se sabe viver de outra maneira. Amava os silêncios dele, seu jeito contido, até mesmo os defeitos que todos os outros criticavam. Ela acreditava que, com o tempo, o coração dele se abriria, mas o tempo não acorda nada que está trancado. Rodrigo, por sua vez, nunca soube o que fazer com o amor de Júlia. Sentia que era demais, que o sufocava. E também sentia culpa, não por não amá-la, mas porque ela não se dava conta. Quando Júlia sorria e lhe dizia: "Fiz café com canela, do jeito que você gosta", ele sentia um nó no estômago. Queria agradecer, mas não conseguia. Queria sorrir, mas sentia a boca de pedra. Seu amor morava no passado, num nome que ele guardava sob a língua, como um segredo que o queimava. Ele nunca teve a coragem de dizer isso a Júlia, não porque ela precisasse ouvir. Ela já sabia. As mulheres sempre sabem, mas ele preferia fingir que não. A casa em que viviam era simples, construída com as mãos dos dois pais. Tinha paredes de tijolos à vista, cheirava a lenha e janelas que deixavam entrar o vento do deserto. Mas o que soprava dentro não era brisa, era ausência. Júlia caminhava pela casa como se dançasse sozinha. Cuidava das plantas no quintal, pendurava os lençóis com cheiro de sabão e escrevia pequenos bilhetes que escondia nos bolsos das camisas dele. Notas bobas como: "Hoje sonhei com a gente na praia", ou "Você sorriu dormindo essa noite". Ele as lia, guardava, mas nunca respondia. Na cidade, diziam que ele era frio. Ela dizia que ele só estava cansado, que um dia acordaria diferente. Mas os dias passavam e ele não acordava. Uma noite chuvosa, tudo esteve prestes a mudar. Júlia teve febre alta. Ela tremia e suava com os olhos perdidos e o corpo frágil como um pano molhado. Rodrigo correu até a farmácia do vilarejo, encharcado até os ossos. Voltou com remédios, toalhas quentes e um silêncio desesperado. Passou a noite ao lado dela, trocando as compressas,
ajeitando a coberta, murmurando coisas que nem sabia dizer. Quando a febre cedeu, ela adormeceu escorada no peito dele. E ele não se mexeu. Ficou ali, olhando para o teto, com a sensação de que algo dentro dele queria nascer. Mas não foi assim. Na manhã seguinte, ela acordou e o viu ali. Sorriu com ternura, querendo capturar o momento com os olhos. Ele simplesmente se levantou e disse que tinha que ir trabalhar. Foi como se nada tivesse acontecido. Mas algo, sim, havia acontecido. Algo pequeno, discreto, mas real. Mesmo assim, a distância entre eles se manteve. Um abismo sem ponte, só com gestos pela metade de um lado e paredes do outro. Júlia, a mulher que costumava sorrir, parou de fazê-lo. Deixou de escrever os bilhetes. Escondia seus cafés nos próprios goles. O silêncio entre eles cresceu até virar uma presença. Já não era algo para ser evitado, era o que preenchia os espaços. Ela olhava pela janela, vendo os galhos das árvores dançarem com o vento. E se perguntava quando havia começado a viver assim. Quando deixou de tentar ser feliz e começou apenas a resistir. Talvez tenha sido no dia do casamento. Talvez no primeiro obrigado que ele não lhe disse. Talvez nunca tenha chegado a começar. Rodrigo sentia o peso das expectativas no peito, como um saco de areia que ninguém mais via. Culpava Júlia por estar ali, aquela casa, o papel que ele interpretava tão mal. Mas no fundo, ele sabia que o problema não era ela. Era ele. Sempre foi. Só era mais fácil culpar do que admitir. Seu pai lhe disse que um homem de verdade engole a dor e segue em frente, que o amor é para os fracos. E Rodrigo engoliu tudo, o tédio, o mal-estar, o desejo de desaparecer. Engoliu Júlia. Uma noite, ele chegou em casa mais tarde que o habitual. Havia passado horas dirigindo sem rumo, só para evitar ter que voltar. Ao entrar, encontrou a casa escura, com apenas um abajur aceso no canto do cômodo. Júlia estava ali, sentada no sofá, com um livro no colo que não lia. Pensei que não vinha mais, ela disse, sem raiva, sem cobrança. Já estou aqui, foi tudo o que ele respondeu, e se sentou do outro lado do cômodo. Não disseram mais nada. Apenas ficaram ali, dois corpos silenciosos, respirando devagar, como se a noite pudesse curar o que o amor não pôde. Lá fora, a chuva caía suavemente. Dentro, o vazio era espesso, denso, como um terceiro morador naquela casa. E foi assim que o casamento deles foi desenhado, não com promessas obesas, mas com pausas. Pausas longas, dolorosas, profundas, sem que ninguém dissesse. E talvez, por isso mesmo, os dois sabiam. Algo estava prestes a mudar. Só que não sabiam o quê. Ainda não. Não se esqueça que toda história tem muitas faces. Dê um gostei neste vídeo. Inscreva-se para mais histórias como esta e deixe seu primeiro comentário aqui embaixo. O último gesto. Naquela manhã, o céu era uma página em branco, nem azul nem cinza, como se o dia mesmo tivesse se esquecido de começar. Rodrigo saiu cedo, sem dizer aonde ia. Júlia ouviu o som da porta se fechando com aquela leveza cruel de quem já aprendeu a ir embora por dentro muito antes dos pés caminharem para fora. Ficou ali, na cama, olhando para o teto, sentindo um tipo de silêncio diferente. Já não era o silêncio entre eles, era o silêncio dentro dela. Como se seu corpo soubesse, antes que sua mente, que algo havia quebrado e não seria consertado. Os dias seguintes vieram em fragmentos. Ele começou a chegar em casa cada vez mais tarde. Às vezes nem dormia em casa. Outras vezes voltava com cheiro de outra pele na roupa. Júlia não perguntou. Havia aprendido que certas respostas não valiam o gosto amargo da pergunta, até a noite em que ele não escondeu.
Estavam jantando ou tentando. 2 pratos servidos, 2 cadeiras ocupadas e um abismo no meio. Ele largou o garfo na mesa com um ruído seco e disse: "Quero o divórcio." Júlia levantou o olhar lentamente, não por surpresa, mas como quem finalmente encara o que sempre soube. "Nunca te amei." Ele continuou, sem hesitar. "Meu coração sempre foi de outra pessoa." Ela ficou quieta, não chorou, não gritou, apenas respirou fundo, tentando que seu corpo não desmoronasse. Por dentro, o chão havia ruído, mas por fora, ela simplesmente se levantou da mesa, pegou seu prato e o levou para a pia. Ele a olhou, confuso pela falta de reação. Esperava uma cena, esperava culpa, mas tudo que obteve foi um silêncio que doeu mais que qualquer palavra. Naquela noite, Júlia não dormiu. Sentou-se na varanda com uma manta nos ombros e os pés frios. Olhou para a rua vazia e se perguntou como era possível que, mesmo tendo previsto tudo, doesse tanto. 2 dias depois, vieram as tonturas, os enjoos, a falta da menstruação. Ela soube. Seu corpo mais uma vez havia lhe avisado antes que o teste, mas mesmo assim o fez, sozinha, numa farmácia no centro do vilarejo, onde ninguém te olhava nos olhos e todos sabiam demais. Positivo. Voltou para casa com o resultado dobrado no bolso do casaco. Sentou-se na cama, respirou fundo e esperou que ele chegasse. Tinha que contar. Era o mínimo que podia fazer. Rodrigo entrou como de costume, sem chamar, sem olhar. Jogou a mochila num canto e foi direto para o banheiro. Quando saiu, Júlia estava parada no centro do quarto. "Estou grávida." Ele congelou. Os olhos piscaram devagar, como se o cérebro se recusasse a compreender. "O quê? Grávida?" Ela repetiu com a voz clara. Ele deu um passo para trás, quase rindo de nervoso. Não pode ser. Você se enganou." "Não me enganei." Silêncio. E depois, a explosão. "Dê um jeito. Eu já estou fora. Não vou ficar por causa de um erro. Eu não escolhi isso." Ela não se moveu, não arregalou os olhos de surpresa, não implorou, simplesmente respondeu: "Tá bem, eu resolvo." E foi aquela calma, aquela falta de luta que o fez suspirar de alívio. Ele pensou que ela havia entendido, que aquele era o fim, que agora poderia ir embora com a consciência tranquila. Mas o que ele não viu, o que nunca viu, foi que por trás daquela calma havia algo mais, havia um plano, ou melhor, havia algo crescendo dentro dela, algo que ele jamais entenderia. A autora de sua própria história. Nos dias seguintes, Júlia fingiu seguir com a vida. Limpava a casa, fazia pequenos passeios pelas trilhas do vilarejo. Evitava os vizinhos. Alguns a olhavam com curiosidade, outros com pena. Ela apenas sorria sem mostrar os dentes. Carregava o segredo como quem carrega uma faca no bolso, frio, afiado, necessário. Rodrigo começou a sair ainda mais e, quando estava em casa, permanecia em silêncio. Passava mais tempo com o celular do que com o olhar nela. E mesmo assim, Júlia o observava. Cada gesto, cada dúvida, cada novo cansaço no rosto. Uma noite, se sentaram à mesa em silêncio como sempre, mas algo flutuava no ar. "Já falou com um advogado?" Ela perguntou, sem olhá-lo. "Ainda não, mas vou fazer isso." Ele respondeu, seco. "Quando quiser que eu assine, me avise." Ele assentiu e ela voltou a olhar para o prato, mas não comeu. Apenas brincou com a comida como alguém que procura por algo que nunca esteve ali. Mais tarde, deitada na cama, Júlia acariciou a própria barriga. Ainda plana, ainda invisível. Pensou no que seria daquele bebê. Pensou em como proteger algo tão frágil num mundo em que ninguém segura nada com as 2 mãos. Ainda não sabia o que iria fazer. Só sabia o que não iria fazer. Na manhã seguinte, enquanto ele ainda dormia, ela escreveu algo no espelho do banheiro com batom. "Desejo-lhe paz.
mesmo que não seja comigo. E foi caminhar. No mercado do vilarejo, viu uma mulher de meia idade com um menino nos braços. Ele ria, sujo de farinha, e abraçava a mãe com os pés pendurados. Júlia não conseguiu desviar o olhar. Sentiu vontade de chorar, mas não o fez. Ao retornar para casa, Rodrigo já havia saído. Na cozinha, a caneca dele continuava na bancada, com os restos de café frio. Ela a lavou com movimentos lentos, quase delicados, como se ao limpá-la pudesse apagar tudo o que lhe doía. Mais tarde, sentou-se à mesa e começou a escrever. Não eram cartas, não eram despedidas. Estava escrevendo planos. Estava pensando em rotas, em nomes, em como seria fugir, não por medo, mas por amor. Um amor que agora era só dela e daquele ser que crescia, silenciosamente, protegendo-a por dentro. E naquela noite, ao deitar-se, olhou para o teto escuro e sussurrou: "Você não precisa de mais ninguém. Eu tenho você, e é o suficiente." Do outro lado da cidade, Rodrigo bebia. Com amigos que não o conheciam, com mulheres que não o amavam de verdade. Ele ria alto, como se o mundo fosse simples, como se tudo estivesse bem. Mas no fundo havia algo estranho, um eco, um incômodo, um vazio que bebida nenhuma podia preencher. Ele ainda não sabia que a maior mentira de toda a história estava prestes a começar. E que pela primeira vez na vida, Júlia não era a vítima, ela era a autora. E como qualquer autora de uma história, ela não queria mais viver. A vida é uma jornada, não é mesmo? E às vezes a parte mais valiosa da história é a que não se vê. Você já se sentiu um personagem secundário na sua própria vida? Comente abaixo e compartilhe seus pensamentos. Júlia pegou uma caneta invisível e começou a reescrever o destino. Com mãos trêmulas, mas firmes. Nas primeiras horas da madrugada, antes que o primeiro galo cantasse, ela deixou o vilarejo sem fazer barulho. Carregava uma mala pequena, o teste de gravidez escondido entre as roupas de algodão e a última fotografia do casamento. Não por nostalgia, mas como um lembrete do que nunca mais seria. O ônibus partiu com os faróis rasgando a escuridão. Júlia não olhou para trás, não por força, mas por cansaço. Atrás dela deixava uma casa onde o amor nunca havia entrado de verdade. Pela janela embaçada do ônibus, viu os contornos das colinas sumirem na neblina, como se o mundo que ela deixava para trás estivesse se apagando lentamente. Seu destino era um pequeno povoado isolado no sertão da Paraíba. Ali vivia Dona Odete, sua avó materna, uma mulher de olhos pequenos e voz firme, que carregava cada ano que havia vivido como um selo de sabedoria no rosto. Júlia não ligou antes. Apenas se apresentou. Quando Dona Odete abriu a porta, não disse nada. Apenas olhou para a neta, seus olhos inchados e o silêncio grudado na pele. E entendeu tudo. Deixou-a entrar. Indicou a cama no quarto do fundo e voltou a costurar como se fosse um dia qualquer, porque mulheres como ela não faziam alarde, ofereciam refúgio. O primeiro dia passou sem perguntas, o segundo também. Foi só no terceiro dia, enquanto separavam o milho para as galinhas, que a avó falou: "Se tiver fome, coma. Se quiser chorar, chore. Mas não viva com tudo isso guardado aí dentro." Júlia mordeu o lábio. Não respondeu. Continuou debulhando o milho até os dedos arderem. Era mais fácil sentir dor física do que falar. O tempo naquele povoado tinha outro ritmo. Não havia internet, nem pressa, nem olhares desconfortáveis. Apenas terra seca, um vento pesado e crianças descalças correndo pelas estradas de chão batido. Júlia começou a se vestir como as mulheres do lugar. Saias rodadas, blusas de algodão e o cabelo sempre preso. Era uma tentativa de sumir.
Na pequena clínica de saúde, uma enfermeira de voz suave escutou o coração do bebê pela primeira vez. Júlia fechou os olhos. Era um bater surdo, forte, inegável. Chorou em silêncio, com a cabeça apoiada no lençol gasto da maca. Não por tristeza, mas porque naquele som havia vida e ela precisava recomeçar. A mentira veio de uma vizinha intrometida. Parece que já foi mãe antes. Júlia duvidou, mas respondeu. Fui, mas perdi. A mentira doeu, mas também protegeu. A notícia correu rápido. Logo todos acreditaram que ela estava ali, se recuperando de uma perda. E sim estava, só que não daquela que eles pensavam. Nos dias que se seguiram, Júlia ajudou a avó com a costura, cuidou das plantas e leu livros que passavam anos pegando poeira nas prateleiras. Escreveu cartas que nunca enviou, anotou possíveis nomes para o bebê e praticou o sorriso na frente do espelho. Estava reaprendendo a existir. Pelas noites, na varanda, com os pés em uma almofada velha, escutava a avó murmurar orações e sentia que, talvez, pela primeira vez, estava a salvo. Você não precisa fugir, disse Dona Odete numa dessas noites, costurando uma manta azul clara com infinita paciência. Mas também não pode se esconder para sempre. Júlia abaixou o olhar, abraçando a barriga ainda discreta. Não estou me escondendo, estou esperando ficar forte. Força não é algo que se espera, minha filha. É algo que se cria. Essa frase ecoou por dias. No povoado, conheceu Betânia, uma mulher de meia idade com 2 filhos e um passado doloroso que não escondia. Ficaram amigas do silêncio, daquelas que se entendem por olhares e compartilham segredos sem nomeá-los. Foi Betânia quem, uma tarde, lhe perguntou sem rodeios: se ele mudasse, você perdoaria? Júlia não hesitou. Perdoar não é o difícil é aprender a confiar de novo. E esse era o ponto. Confiança não se conserta com desculpas. É de cristal, e vidro quebrado não se remenda com linha. O tempo seguiu seu curso, como se quisesse curar. Mas Júlia sabia que não havia cura. Havia apenas escolha. E ela escolheu seguir em frente. Então, chegou o dia em que marcou a consulta. Não porque quisesse, mas porque precisava sentir que estava no controle, que era ela quem tomava as decisões. O dia anterior ela ficou acordada, com o olhar perdido no teto e a mão na barriga. Falou com o bebê sem palavras, só com pensamentos. Era como se estivesse dizendo: se você vai nascer num mundo onde ninguém te quer, é melhor que não seja agora. Mas o coraçãozinho dele batia, forte, insistente, como se estivesse dizendo: estou aqui e eu te quero. Naquela mesma noite, do outro lado do estado, Rodrigo sonhou. No sonho, Júlia saía de uma clínica branca, com as mãos manchadas de sangue e o olhar vazio. E havia um som estranho. Não um grito, não um silêncio. Era um choro. O choro de um bebê. Acordou encharcado de suor, com o peito palpitando como se tivesse corrido quilômetros. E pela primeira vez sentiu medo. Sem pensar, entrou no carro. Dirigiu sem parar, como se as rodas soubessem o caminho. Chegou à clínica justo quando o dia amanhecia. A rua estava vazia. Um vento frio soprava, levantando poeira. E então a viu. Júlia saía lentamente, com passos pesados, o rosto cabisbaixo, a cabeça baixa. Ele correu até ela. Júlia! Ela parou, mas não o olhou. Pronto, eu dei um jeito. A frase foi dita como uma faca, sem hesitar, sem drama, apenas dita. Ele a olhou, a boca abrindo e fechando sem emitir som. Você não precisa mais se preocupar. E ela seguiu andando. Ele se ajoelhou ali mesmo, na calçada suja. O mundo girou. Tudo nele gritava. Mas era tarde demais, ou pelo menos ele acreditava. O que ele nunca soube foi que ela não havia feito nada.
Apenas havia decidido não compartilhar mais nada com alguém que nunca ficava. Aquela mentira foi o último gesto de amor, ou talvez de autoproteção, porque ela sabia que, a partir daquele momento, o que carregava dentro era só dela e de quem estivesse disposto a ficar. O retorno do filho pródigo. De volta à casa depois de vê-la sair da clínica, ou de acreditar que saiu com o ventre vazio e a alma destroçada, Rodrigo carregava um peso que não conseguia nomear de imediato. Durante os primeiros dias, tentou agir como se nada tivesse acontecido. Falava com amigos, ria das mesmas piadas, saía para beber, mas havia algo diferente em tudo. Um som surdo por trás da música, uma falta de gosto nas bebidas, uma incapacidade de rir que não se podia explicar. A casa, antes silenciosa, agora gritava com ele. Os objetos não estavam apenas ali, eles o julgavam. A chaleira, a velha cortina que ela lavava toda semana, a manta azul dobrada no sofá. Tudo era uma lembrança do que ele nunca soube valorizar. Rodrigo caminhava pelos cômodos como quem caminha por ruínas, e por mais que tentasse se convencer de que agora estava livre, algo dentro dele sabia que havia perdido algo maior que qualquer liberdade. Começou a evitar o espelho. Os próprios olhos o acusavam. Havia algo que não reconhecia: inquietação. Uma noite, ao abrir a gaveta do criado mudo procurando um remédio para dormir, ele encontrou os bilhetinhos, aqueles que Júlia costumava deixar em seus bolsos, no meio de suas roupas ou grudados em seus cadernos. Ele havia lido na época? Sim, mas nunca lhes deu importância. Agora cada frase era um punhal. Frase era: "Você sorriu dormindo essa noite. Eu te olhei por horas. Parecia feliz. Fiz café com canela. Sei que prefere forte, mas hoje senti que você precisava de algo doce." E então, no fundo da gaveta, dobrado em 4, como quem esconde um pedaço da alma, estava o bilhete final. "Se um dia você chegar a me amar de verdade, espero que ainda haja tempo." Ele leu em voz alta. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. E então ele quebrou. Não foi um choro bonito, foi um colapso. Seu corpo se encolheu no chão, seus soluços abafados, suas mãos tremendo, sua garganta ardendo. Chorou como quem nunca aprendeu a fazê-lo, como quem sempre havia reprimido tudo e não aguentava mais. Naquela noite ele entendeu, de verdade, o que havia feito. Não se tratava apenas de pedir o divórcio, não se tratava apenas da gravidez rejeitada. Tratava-se de todos os dias que ela tentou, de todos os dias que ela insistiu, e ele se afastou. O arrependimento não chegou como um pensamento, chegou como uma presença, um peso na nuca, um eco nas paredes, uma voz que repetia: "Ela ficou e você foi embora." Seus amigos sumiram, não por maldade, mas porque não sabiam lidar com quem ele havia se tornado. Rodrigo já não era o mesmo. Não bebia tanto, não ria do mesmo jeito. Tinha o olhar perdido, sempre buscando algo que ninguém podia lhe devolver. Um dia, ele foi ao parque onde costumava caminhar com Júlia. Sentou-se no banco favorito deles, o que ficava sob a grande árvore de folhas enferrujadas. Ficou ali por horas, vendo as pessoas passarem. Um jovem casal passou, empurrando um carrinho de bebê, e ele não desviou o olhar. Pensou: "Esse poderia ter sido eu." Mas não foi. Voltou para casa e olhou fotos antigas. Num álbum empoeirado, uma imagem dos dois dançando num casamento. Júlia sorria com os olhos. Ele estava só lá. Nada mais. Pela primeira vez, ele se deu conta de que nunca sorria de verdade nas fotos com ela. Sentou-se no chão da sala, rodeado de álbuns, bilhetes e lembranças que outrora ignorara.
e teve clareza, uma clareza que doía. Havia perdido-a antes de sequer se dar conta de que a tinha. Nos dias seguintes, ele tentou ligar para ela. O número não funcionava mais. Ligou para a mãe de Júlia, que desligou sem dizer palavra. Enviou mensagens e nenhuma foi respondida. Foi à casa dos pais dela. Ninguém atendeu. Descobriu que a haviam vendido e se mudado. Júlia agora era ausência. Rodrigo se mergulhou na tentativa de fingir normalidade. Pegou um trabalho em uma oficina mecânica. Passava os dias entre óleo e graxa, tentando sujar as mãos para que sua alma não se sujasse mais. Pelas noites, dormia no sofá. Não por conforto, mas como um castigo. Os sonhos com Júlia se intensificaram. Às vezes ela o olhava em silêncio. Outras vezes falava com os olhos cheios de lágrimas. E em alguns, ela lhe entregava um bebê e depois o tirava antes que ele pudesse segurá-lo. A solidão virou um hábito. Mas não dos que você escolhe, mas dos que te impõem. Uma tarde, ao voltar do trabalho, encontrou uma carta na porta. Sem endereço de remetente. Sem remetente. Apenas o nome dele. Escrito naquela caligrafia que ele conhecia tão bem. Abriu com as mãos trêmulas. Mas era um bilhete antigo. Um que ela deve ter deixado por engano num caderno que ele jogou fora. E que alguém, por acaso, devolveu. Eu te vi dormindo essa noite. Estava sonhando. Seus lábios se mexiam? Será que diziam o meu nome? Quero acreditar que sim. Ele quebrou de novo. No dia seguinte, ele resolveu limpar a casa, como se quisesse tirar o cheiro de omissão, a marca da covardia. Jogou fora o que não precisava, colocou os bilhetes numa caixa, selou-a e a escondeu, mas não conseguiu se desfazer de nada que fosse dela. Até o cheiro do shampoo dela ainda estava no travesseiro. E às vezes ele apoiava o rosto ali, como quem busca um lugar seguro. O arrependimento agora era um corpo dentro dele. Ocupava espaço, falava, impedia-o de sorrir. Não havia um gesto do dia que não trouxesse uma lembrança de Júlia. E o mais cruel era saber que não podia voltar, porque ela não estava mais onde ele a deixou. E mais do que isso, talvez não estivesse mais esperando por ele. Rodrigo então começou a escrever. Não cartas, porque não sabia para onde enviar, mas textos soltos, desabafos. Como este. Hoje eu vi uma mulher com uma criança nos braços. Elas riam. Eu pensei, essa poderia ter sido você. Esses poderíamos ter sido nós, mas não somos. Eu matei essa possibilidade e continuo vivo. Essa é a pior parte. Ele escrevia sem parar. Às vezes lia em voz alta, para ninguém. Outras vezes rasgava as páginas imediatamente, como se, ao escrever, estivesse tentando exorcizar um fantasma que ele mesmo havia criado. Uma noite, ele saiu a pé, sem destino. Caminhou por ruas desconhecidas, cruzou pontes, percorreu avenidas. Só parou quando o corpo não aguentou mais. Sentou-se num meio-fio e chorou de novo. Por mais vezes que tivesse feito, sempre se sentia como a primeira. E foi ali, com o rosto entre as mãos, que finalmente entendeu. Não se tratava apenas de Júlia. Tratava-se dele, o homem que não soube amar, o menino que cresceu ouvindo que sentimento era fraqueza, o marido que não aprendeu a ficar, e agora não havia onde se esconder. Naquela manhã, ao retornar para casa, ele tomou uma decisão: recomeçar. Não por ela, não por arrependimento, mas porque ele precisava se reconstruir por dentro. Mas o vazio, esse não iria embora. Porque quando alguém vai, deixando amor e silêncio no mesmo lugar, não há cura. Só há convivência. E era isso que Rodrigo estava aprendendo. A conviver com um amor que chegou tarde demais.
O tempo tinha essa cruel mania de dar lições quando já não havia mais exames para serem feitos. Um final com valor. Nos meses seguintes, Rodrigo mudou, não como quem busca redenção, mas como alguém que finalmente entende o que perdeu. Sua rotina se tornou mais calma, mais contida. Já não havia pressa nem distração. A oficina era o único lugar onde sua mente se acalmava, martelando, apertando parafusos, consertando o que estava quebrado. Era irônico. Ele podia consertar qualquer coisa, menos a vida dele. Uma tarde, com o céu num azul triste e as ruas movimentadas de São Paulo palpitando ao seu redor, Rodrigo caminhava sem rumo. Havia saído do trabalho mais cedo, pegado uma rota diferente e acabou numa praça cujo nome ele não sabia. Havia uma fonte antiga, bancos de pedra, vendedores de picolé e famílias espalhadas na grama seca, um lugar comum. Mas naquele dia foi onde tudo parou. Ele a viu, do outro lado da rua, Júlia. Ela usava uma blusa solta, mas não o suficiente para esconder a barriga, que ela apoiava com delicadeza e firmeza. Caminhava devagar, uma mão nas costas, a outra na barriga. Usava um vestido simples e sandálias rasteiras, e o cabelo preso de um jeito que ele nunca tinha visto. Mas era ela. A cidade seguiu, as pessoas passavam, os carros buzinavam, as crianças riam, mas para Rodrigo tudo silenciou. O mundo perdeu o som, só existia aquela imagem, a mulher que ele acreditou ter perdido para sempre. E mais do que isso, a verdade que ela nunca lhe havia contado. Ele deu um passo, depois outro, e parou. O impacto foi mais forte que o impulso. Não era apenas surpresa. Era uma fisgada no peito e um arrependimento que agora tinha carne, forma e movimento. Sentiu que as pernas falhavam. Arfou em busca de ar, com os olhos cheios de lágrimas. E então sentou-se no meio-fio, sem sequer se dar conta, com a cabeça baixa, os cotovelos nos joelhos. Ali, entre o ruído da cidade e o silêncio interno, ele murmurou: "Ela mentiu, não abortou, me protegeu, até disso." E chorou, de novo, mas de forma diferente, porque agora havia algo mais que culpa. Havia esperança. Júlia atravessou a praça sem vê-lo. Entrou numa padaria, comprou pão, conversou com a vendedora, sorriu um pouco e foi embora. Quando ela passou de novo, ele não se moveu, apenas a observou. Parecia cansada, mas completa. Havia uma calma feroz em sua postura, como alguém que caiu, mas escolheu se levantar. Naquela noite, Rodrigo não dormiu. Sentou-se na beira da cama e olhou pela janela, com os olhos fixos na escuridão. E em algum momento, sua mente criou uma imagem. Uma imagem. Ele com o bebê nos braços. O menino o olhava com olhos profundos, como os dela. E no sonho ele dizia: "Me desculpa, não pelo que foi, mas por não ser melhor." Acordou encharcado de suor, mas com clareza, como quem recebeu uma missão. Precisava vê-la, de verdade, não apenas encontrá-la na rua, como um espectador. Precisava estar na frente dela, olhar nos olhos e dizer tudo o que tinha guardado dentro, mesmo que ela não o perdoasse, mesmo que não quisesse ouvir. Sabia que não podia aparecer de mãos vazias, ou com palavras baratas. Na manhã seguinte, pediu 2 dias de folga. Disse ao seu chefe que tinha que resolver algo pessoal. Pegou um ônibus em direção ao sertão da Paraíba. Não sabia se ela ainda estava lá, mas era a única pista que tinha. O caminho até o povoado parecia mais longo do que era. Cada curva era uma lembrança, cada parada uma hipótese do que ele diria. Chegou ao anoitecer, com o sol se escondendo atrás das montanhas. O povoado continuava simples, silencioso, como um lugar que guarda os segredos de todos. Perguntou por Dona Odete.
Um menino lhe indicou a casa com o telhado desgastado. Rodrigo parou em frente ao portão de madeira. Seu coração batia contra o peito. Respirou fundo. Chamou e esperou. O portão rangeu antes de abrir-se de vez. Não foi Júlia quem atendeu. Foi Dona Odete. Seus olhos pequenos e afiados escanearam Rodrigo dos pés à cabeça, como quem examina um animal ferido que retornou ao deserto onde nasceu. Não disse nada no começo. Apenas abriu a porta um pouco mais. Entre. Ele obedeceu. Com passos lentos, cruzou o quintal de terra batida, onde as flores cresciam de forma selvagem, mas viva. Havia cheiro de terra, de tapioca recém-feita, e um silêncio denso. Júlia não te quer aqui, ela disse, já na cozinha, mexendo algo no fogo. Rodrigo ficou parado, as mãos tremendo e a garganta seca. Eu sei, mas mesmo assim eu tinha que vir. Dona Odete não se virou. Por quê? Porque agora eu entendo. E eu não vim prometer nada. Eu só quero ficar aqui, fazer o que ela me permitir. Ah, você quer mudar? Ele assentiu com o olhar baixo. Então ela colocou a colher de pau na bancada, virou-se, cruzou os braços e olhou para ele com a dureza de quem viu homens demais prometerem o que nunca cumprem. Então fique, mas sem romance, sem promessas, só com presença. As palavras o queimaram. Ela não precisa de um homem, precisa de ajuda, e o bebê precisa de um pai. Aquelas palavras vieram como uma marca, um chamado, uma sentença. Naquela mesma noite, Dona Odete preparou o quarto dos fundos. Era estreito, com uma única cama e um armário que cheirava a madeira velha. Mas era um começo, e ele aceitou com humildade. No dia seguinte, às 6 da manhã, ele ouviu passos na cozinha. Levantou-se antes que o sol esquentasse os azulejos e foi até lá. Júlia estava de costas para ele, mexendo uma panela com um avental manchado de farinha. Ela não disse, bom dia. Não se virou. Simplesmente falou, seca. Você não precisa fingir que está tudo bem. Eu não vim fingir nada. Ele respondeu baixo. Ela continuou mexendo a panela. Por quanto tempo você vai se ajudar? O tempo que você me deixar. Ela parou, respirou fundo, depois voltou a mexer. Não disse mais nada. E assim os dias se passaram. Uma convivência silenciosa, tensa, mas respeitosa. Rodrigo começou a ajudar nas coisas pequenas, primeiro limpando o quintal, depois indo ao mercado, carregando as sacolas, cuidou do galinheiro, trocou a água das plantas, preparou baldes de água morna quando as costas de Júlia doíam. Aprendeu a fazer chá de canela como Dona Odete o ensinou. Observava em silêncio, prestava atenção. Um dia, ele viu Júlia tentando alcançar algo numa prateleira alta. Ela esticou os braços, bufou e continuou tentando. Ele se aproximou devagar. Posso? Ela hesitou e pela primeira vez o olhou nos olhos. Só se pedir permissão. Ele respirou fundo. Posso te ajudar, Júlia? Ela desviou o olhar e lentamente deu um passo para o lado. Era apenas um pote de farinha, mas para ele era um mundo. O tempo passou. Os dias eram longos, mas algo estava mudando, embora ninguém desse nome. Uma tarde quente. Enquanto Dona Odete tirava uma soneca na rede e Júlia descansava com os pés num banquinho, Rodrigo estava lidando com a torneira do quintal. A pressão da água estava baixa, espirrava para todo lado, e ele resmungava maldades. Maldita seja, só falta essa coisa explodir agora? Júlia ouviu, e pela primeira vez soltou uma gargalhada, curta, mas real. Ele se virou surpreso, e ela desviou o olhar, como quem foi pega por um afeto que não queria admitir. O que foi isso? Ele arriscou perguntar. Nada, é só que você não mudou tanto. Ele sorriu, sem saber se aquilo era bom ou ruim, mas era um sinal. No quarto dela, em cima do berço de madeira, havia um ursinho de pelúcia.
o mesmo do início do casamento, que uma vez ele havia trazido sem pensar, num gesto pequeno demais para o que faltava entre eles. Agora, aquele pequeno urso estava ali, testemunha de um tempo que não existia mais. Um dia, enquanto Júlia dobrava as roupas do bebê, ele entrou devagar. "Posso?" Ela não respondeu, mas também não o expulsou. Ele se aproximou do berço, tocou no ursinho com cuidado. Depois, olhou para ela. Eu queria poder voltar, fazer tudo diferente. Ela parou. Olhou para ele. Havia lágrimas nos olhos, mas também firmeza. "Mas você não pode." "Eu sei. E não adianta você me dizer que mudou. Eu não quero ouvir. Eu preciso ver, sentir. É isso que estou tentando fazer." O silêncio entre eles já não era um abismo. Era uma ponte em construção. Lenta, incerta, mas real. As semanas se passaram. Rodrigo continuava ali, presente, silencioso, firme. E Júlia, aos poucos, começou a respirar de outro jeito. Ainda com medo, ainda com reservas, mas algo nela também estava mudando, porque o amor às vezes não volta. Ele renasce, do zero, de outro jeito. E ninguém ali tinha pressa, porque quando as peças são coladas com cuidado, formam algo mais forte do que antes, mesmo que nunca sejam as mesmas. Uma nova espécie de família. Naquela madrugada, o tempo pareceu sair do eixo. A casa estava escura e o mundo inteiro dormia. Menos ela. O choro de Júlia era seco, intenso, e atravessava as paredes como um trovão abafado. Rodrigo, que dormia leve desde que se mudou para o quartinho dos fundos, levantou da cama como se estivesse sendo atacado. Nem sequer calçou os sapatos. Correu pela casa, com os olhos ardendo e o coração disparado. Encontrou-a encurvada no corredor, segurando a barriga com as duas mãos, encharcada num suor frio. "Júlia!" ele gritou ao se aproximar. "Está vindo, agora!" Ela murmurou entre os dentes, a voz quebrada pela dor. Ele não hesitou. Pegou as chaves, abriu o portão da frente e ligou o carro com os faróis ainda apagados. Dona Odete já estava de pé também, como se soubesse de antemão. Apenas entregou-lhe a bolsa da maternidade, sem dizer uma palavra. Rodrigo correu de volta para onde Júlia estava e a ajudou a entrar no carro. Ninguém disse nada. O caminho para o hospital foi como atravessar um campo minado. Buracos, pedras, curvas. E no banco do carona ia a mulher que ele jurou não amar e que agora era a única pessoa que ele queria ver respirar. "Respira comigo, Júlia. Vai, respira fundo." "Eu sei o que tenho que fazer", ela disse entre os dentes. "Só dirija." E ele dirigiu com o cuidado de quem leva algo sagrado. No hospital, o corredor cheirava a desinfetante e urgência. Os médicos corriam de um lado para o outro e ele sentiu as pernas falharem quando a colocaram numa cadeira de rodas. "O senhor é o pai?" perguntaram a ele. Ele hesitou por um segundo, mas não para pensar, apenas para deixar o peso das palavras se acomodar. "Sim, eu sou." Permitiram que ele entrasse. Ele ficou ao lado dela, segurando a mão com força. Ela, entre contração e contração, apertava com tanta intensidade que seus dedos palpitavam. Mas ele não soltou. "Júlia", ele murmurou. Ela não respondeu, mas também não o soltou. As horas pareceram semanas. O parto foi longo e difícil, mas em um momento, o som que preencheu aquele quarto não foi um grito de dor. Foi um choro pequeno e novo, um choro agudo, cortante, o tipo de som que só nasce uma vez e muda tudo. Rodrigo sentiu que as pernas não o sustentavam. Teve que se apoiar na parede. As lágrimas vieram antes que ele pudesse impedi-las. "É uma menina", disse a enfermeira, emocionada,
entregando o bebê limpo e enrolado a ele. Júlia virou o rosto devagar, exausta, esgotada, mas viva, e o viu receber a filha nos braços. Rodrigo a segurou como quem segura fogo, mas também esperança, com os olhos arregalados, as mãos tremendo. Era tão pequena, tão leve, tão real. Olá, pequena! Ele sussurrou com a voz embargada. Olhou para Júlia. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, sem maquiagem, sem armadura. Apenas ela, humana, completa, forte. Ela assentiu levemente com a cabeça, como quem permite, como quem reconhece algo. E ele entendeu. Não era perdão. Ainda não. Mas era algo. Um passo. Nos dias seguintes a casa mudou. O silêncio deu lugar a choros, passos apressados, água fervendo, mamadeiras, panos quentes. Júlia amamentava com olhos atentos e Rodrigo se oferecia para segurar o bebê depois de cada mamada. Aprendeu a trocar fraldas, a esquentar a água na temperatura certa, a acalmar o choro com música suave. Dona Odete observava de longe, não dizia muito, mas seu olhar continha uma paz contida, como quem vê um campo estéril começar a florir. Uma tarde, ela estava sentada com o bebê nos braços, aninhando-a com cuidado. O sol que entrava pela janela dourada o cabelo branco dela. Rodrigo e Júlia estavam na cozinha, separados pela mesa, trocando olhares breves, tentando decifrar o novo idioma que nascia entre eles. Dona Odete os chamou com um gesto. Eles se aproximaram. Agora ela é de vocês, ela disse, sem rodeios, olhando para a menina que dormia no colo. O que eu podia fazer, eu já fiz. Uma casa, uma mentira e amor, por parte dos dois. Entregou o bebê para Júlia com delicadeza, como quem devolve um milagre. Júlia a segurou nos braços com um afeto quase tímido. Olhou para Rodrigo. Ele não disse nada, apenas a olhou. Nos olhos. Eu ainda não te perdoo, disse Júlia, a voz firme, mas embargada. Não espero isso, mas eu acho que quero perdoar. Essa frase, dita com os olhos cheios de medo, mas também de ternura, foi o começo de tudo que ainda podia florescer. Ele sorriu. Está bem, enquanto espera, eu vou cuidar de você. E ela acreditou, porque há uma diferença entre quem volta e quem fica. E ele estava ali, sem promessas, sem discursos, apenas com presença. E naquele momento, embora nenhuma ferida se fechasse por completo, eles eram uma família. Não perfeita, mas possível. Um final, com valor. O tempo passou com passos lentos, como se soubesse que a pressa não combina com a reconstrução. Os dias naquela casa já não eram feitos de silêncios afiados, mas de sons novos. O ruído dos passinhos pequenos no corredor, a risada tímida de uma menina que começava a explorar o mundo e as conversas suaves entre duas pessoas que, por fim, aprendiam a se escutar. Rodrigo acordava cedo. O sol mal se espreguiçava sobre os telhados quando ele já estava vestido, com as mãos ásperas e o almoço que Júlia havia preparado pronto. A obra ficava a meia hora de caminhada. Era um trabalho duro, mas era honesto. E para ele, mais do que isso, era a chance de construir algo sólido, por fora e por dentro. Ele retornava nas tardes com o corpo coberto de poeira e o rosto queimado de sol. Mas, ao cruzar o portão de madeira, sempre encontrava a mesma cena. Júlia sentada na varanda, com a pequena no colo ou aos pés, brincando com retalhos de pano, folhas secas e inventando histórias para cada novo som que ela aprendia a fazer. O banho está pronto, Júlia dizia, sem olhá-lo enquanto ele tirava as botas sujas. Era rotina, mas não era automático. Era cuidado,
um cuidado que havia nascido devagar, como tudo que precisava renascer. Depois do banho, tomava um chá, aquele de canela, com mais açúcar do que ele gostava, mas que ela dizia que ajudava a relaxar. Era nesses momentos que se olhavam nos olhos. Não falavam do passado. Não havia necessidade. O importante era o que estavam construindo. A bebê, agora com dentes a caminho e passos cambaleantes, havia se tornado o centro do universo deles. Cada nova sílaba, cada tentativa de dizer mamãe ou papai era celebrada com uma alegria contida, como se tivessem medo que o destino os escutasse e viesse cobrar. Júlia sorria mais, e era um sorriso diferente daquele que ele lembrava. Antes, ela sorria com esperança. Agora, sorria com presença. Um sorriso de quem não espera mais nada, apenas vive. Rodrigo, ao vê-la assim, sentia uma gratidão silenciosa. Não por ter sido perdoado, mas por ter sido permitido, por ter sido recebido, mesmo sem toda a história ter desmoronado, por ela ter escolhido ficar, apesar de não ter porquê. Os domingos eram os dias favoritos naquela casa. Levantavam sem pressa. Dona Odete fazia pão no forno a lenha e depois do almoço contava histórias de quando era jovem. A pequena escutava, sem entender muito, mas sempre batendo palmas no final. E todos riam. Júlia às vezes olhava para Rodrigo e via um homem diferente, um que ela não tinha conhecido antes. Alguém que não pedia mais perdão com palavras, mas com ações. Que voltava para casa exausto, mas ainda assim encontrava forças para contar uma história ou consertar a torneira que pingava havia dias. Ela não dizia mais que o perdoava, mas toda noite, ao deitar-se ao lado dele, apoiava a cabeça em seu peito, e isso era o suficiente. Foi numa dessas noites, com a pequena dormindo em seu colo e a brisa quente roçando a varanda, que aconteceu. Rodrigo se ajoelhou, não com pressa ou medo, mas com uma serenidade que Júlia ainda não tinha visto nele. Tirou uma pequena caixa de papelão do bolso. Dentro, uma aliança simples, sem pedras, sem brilho, mas limpa, escolhida com cuidado, paga com dias de trabalho e noites de economia. Júlia, eu fui um idiota. Eu te amei desde o começo, mas fui burro demais para perceber. A voz dele era firme, mas o olhar tremia. Ela o olhou sem dizer nada. A pequena continuava dormindo, respirando suavemente, como se tudo no mundo estivesse no lugar. Você é o meu lar, a minha coragem. Você se casa comigo? De novo? Esta vez por amor, só por amor. O tempo parou. Júlia olhou para a pequena, depois para ele com os olhos cheios de lágrimas. Não de tristeza, mas de uma emoção que transbordava. Ela demorou um momento para responder, porque sabia o que aquele sim significava. Era um novo começo, não para esquecer o passado, mas para olhá-lo como quem se lembra do caminho que os trouxe até ali. Sim, agora sim. Rodrigo fechou os olhos por um instante, como quem exala um suspiro de alívio, como quem encontra refúgio. No fundo do quintal, na sombra das plantas, Dona Odete observava. Não se aproximou, apenas sorriu. Um sorriso silencioso de quem entende que algumas colheitas demoram a chegar, mas florescem. Agora, uma família de verdade. Ela murmurou, voltando para dentro com o coração leve. Na varanda, a lua parecia escutar tudo. E ali, sob um céu cheio de testemunhas invisíveis, 3 vidas se entrelaçaram, não com promessas, mas com gestos, com o peso de tudo que foi e a leveza de tudo que ainda podia ser. O amor agora não era uma utopia, era uma realidade diária. O amor verdadeiro nem sempre começa com promessas. Às vezes começa com quedas, com silêncios, com feridas que ninguém vê, mas também com escolhas, com alguém que, mesmo depois de tudo,
decide ficar. Porque amar não é dizer, é cuidar, é escutar, é voltar e merecer ficar. E às vezes o que começa com dor termina com um bebê dormindo nos seus braços e um coração que, por fim, entende o que significa amar de verdade. Se você sentiu essa história até o final, me conte que esteve aqui comigo. Escreva nos comentários, eu fiquei. Porque quem fica até o fim entende o valor de um novo começo.